Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que é não faça lipoaspiração nas pernas sem ver este vídeo. Tem muita coisa que você precisa saber antes de tomar essa decisão. Existem coisas na nossa vida, falando de forma genérica, que tem volta e tem coisas que não tem volta. Então a decisão por uma cirurgia é definitiva. Depois de operar, você não pode voltar a ser uma pessoa não operada. Então você tem que entender tudo que está em volta dessa decisão antes de bater o martelo. Há muitos anos atrás, eu recebia pacientes no consultório que tinham feito a lipoaspiração nas pernas e evoluíam para linfedema. Então faziam um tratamento estético e tinha uma complicação gravíssima que é o linfedema. E isso sempre me alertou. Puxa vida, essa é uma área nobre, as pernas é uma área muito nobre, é uma área onde passam muitos vasos, passam veias, passam artérias, passam vasos linfáticos. Então se a gente vai fazer um tratamento, a gente tem que conseguir preservar esses vasos linfáticos. Então, não pode sair fazendo um tratamento estético sem entender o que está em volta disso. Outro fator que é muito importante é, se você está pensando em fazer uma lipoaspiração para as pernas por questões estéticas e não fez uma avaliação, talvez você tenha um problema chamado lipedema. O lipedema é a deposição de gordura nas pernas, em membros inferiores e membros superiores, que pode trazer uma queixa estética, e aí a queixa estética está te impulsionando a fazer um procedimento como esse. Então é importante que você seja avaliada por um especialista para saber se tem ou não o lipedema, porque hoje em dia é muito frequente aqui no consultório pacientes que fizeram lipoaspiração no passado, em culotes, nas coxas, e que estão com todos os sintomas e queixas novamente. Por quê? Porque não foi feito o diagnóstico do lipedema antes. E no lipedema é necessário fazer o tratamento da doença por completo. A gente não pode fazer o tratamento de um aspecto só e largar a mão do tratamento, porque a doença vai voltar e vai voltar com sintomas às vezes piores, às vezes até em outros locais. E no caso do lipedema, a lipoaspiração ela não é curativa. Veja, o lipedema é uma doença genética, uma doença que você vai carregar fazendo qualquer cirurgia, porque você não tem como mudar a sua genética. E o que desencadeia a inflamação no lipedema são os gatilhos inflamatórios. Se a gente não tratar esses gatilhos inflamatórios, você pode tirar a gordura, mas você vai continuar com a inflamação crônica, e a inflamação crônica gera várias doenças degenerativas. Enquanto o lipedema podia estar quase que, entre aspas, protegendo o seu corpo dessas doenças degenerativas, protegendo porque o lipedema recebe esse gatilho inflamatório e ele que absorve todo esse dano. Na hora que você tira esse, entre aspas, escudo, outros órgãos vão sofrer todo o processo inflamatório degenerativo do gatilho que não foi descoberto. É necessário que você entenda que a lipoaspiração ela não vai curar o lipedema, ela pode sim ser uma ferramenta no controle dos sintomas, e aí sim ela está sendo usada da maneira correta, mas isso tem um momento certo para entrar com essa indicação. O melhor momento para decidir por uma cirurgia não é quando você está numa crise inflamatória, é quando você está numa situação de calmaria. Veja, quem tem lipedema carrega a doença por muito tempo, então não é uma cirurgia de urgência, não existe urgência no lipedema, ninguém vai perder a perna, ninguém vai morrer por causa do lipedema. Pode ter uma vontade, essa vontade gerar uma urgência. A questão é que quando você está numa crise inflamatória, essa vontade aumenta e essa urgência pode parecer maior, mas não existe uma urgência médica para se decidir por uma cirurgia rápido. Você tem sim que fazer o tratamento, melhorar essa inflamação e quando estiver melhor, aí sim tomar uma decisão consciente, porque aí não vai ser a doença tomando a decisão, vai ser você
consciente. Você não vai gastar rios de dinheiros numa decisão impensada, feita de sopetão, né? Isso é muito importante. A cirurgia tem que ser no seu tempo, tem que ter passado a fase de autoconhecimento, entender o que você consegue fazer com o seu corpo, até onde você consegue melhorar sem a cirurgia. E aí depois tem todo o aspecto psicológico dessa decisão. Então tem as 5 fases de algum trauma, né? Então primeiro vem a negação, depois vem a raiva, depois vem a barganha ou negociação, depois vem a depressão e por fim vem a aceitação, né? Na negação o paciente vai falar, não, esse não é o meu problema, né? Então finge que não tem um problema, não vai fazer nada do tratamento, também não melhora. Então tem que passar para a próxima fase. A próxima fase vai ser a raiva. Por que comigo? Né? Não mereço isso. Né? Essa é uma fase também que não vai trazer benefício nenhum para o paciente. Aí vem a fase da barganha, da negociação. Essa é a pior fase que tem. Se você estiver numa fase dessa, você vai tentar negociar com a solução do problema. Então, tá aqui a solução do problema é uma cirurgia. Essa cirurgia custa cara, mas é a solução do seu problema. Se você estiver na fase da barganha, você vai negociar. Então tá bom, então eu vou comprar a solução do meu problema. Só que você vai perceber somente depois que isso não foi verdade, porque a cirurgia ela pode melhorar o sintoma, mas ela não vai cessar o gatilho inflamatório, não vai cessar todo o problema sistêmico do lipedema. Aí depois vem a fase da depressão, a fase da depressão. Ó céus, ó vida, por que comigo? Mas é uma fase em que você fica estagnada também e não progride na melhora. Essa é uma fase crítica, porque toda a inflamação gerada no lipedema também induz a essa fase da depressão. Agora, tem que chegar nessa fase da aceitação. Quando você chega na fase da aceitação, entende que o problema não é tão grave, que o problema tem solução e que boa parte da solução depende de você, você consegue progredir e melhorar. Então é muito importante que você tome muito cuidado para não tomar a decisão de uma cirurgia numa fase errada, uma fase psicológica errada, e para você saber em que fase você está. Ou a psicoterapia, os psicólogos podem ajudar bastante nisso, por isso que eu comento bastante sobre a psicoterapia, sobre a meditação, sobre yoga. E isso tudo pode ajudar no autoconhecimento e você entender o que realmente vai te ajudar. Porque o que realmente vai te ajudar, você pode estar achando que é estética. Esteticamente a perna me incomoda. Eu entendo isso, mas boa parte da estética não é estética de verdade. Boa parte da estética é inflamação. A inflamação chama a tua atenção, a inflamação faz você ficar atento à sua perna, a inflamação faz você se queixar de algo que te incomoda, mas que as pessoas ao seu redor não entendem por que você se queixa tanto. Isso é relativamente frequente, obviamente em fases mais iniciais, né? Mas muitas vezes quando a gente diminui a inflamação, a queixa estética diminui. Pode melhorar a parte estética também, mas você vai entender exatamente o que é o seu objetivo. É realmente só melhorar a estética? É melhorar a doença, um bem-estar geral? Ou é só ficar com a perna bonita e não interessa a dor, não interessa o peso, o inchaço e tudo mais? Então é importante lembrar também que todos os trabalhos científicos que falam da lipoaspiração no tratamento do lipedema visam 3 coisas. Em primeiro lugar, a mobilidade. Então a gente tem que recuperar a mobilidade. Se o lipedema está atrapalhando sua mobilidade, pode sim a lipoaspiração ser uma boa alternativa inicial. Em segundo lugar, é a melhora sintomática. Tem que melhorar sintoma, dor, peso, cansaço, roxo, sintomas inflamatórios, sensação de retenção hídrica. E, em último lugar, a melhora estética. Então, quando alguém fala, olha, a gente tem que tratar o lipedema para ter uma melhora estética. Tudo bem, eu entendo que seja um desejo, mas a cirurgia ela está validada para a melhora da mobilidade dos sintomas. A vinda estética ela é boa, né? Ela acontece,
mas ela não pode estar em primeiro lugar, senão você pode não gostar do resultado, pode querer mais do que realmente a cirurgia pode te entregar. E lembrando que, voltando ao que eu estava falando no início, é que o lipedema é uma doença vascular, onde tem dano do sistema linfático. E se não houver uma prevenção desses danos, você pode acabar como aquelas pacientes que eu recebia no passado aqui, que faziam uma lipoaspiração e vinham com um linfedema gravíssimo depois. E aí, sinceramente, não tem muita coisa para fazer. Então, a cirurgia é uma decisão definitiva. Você fez a cirurgia, você não vai voltar atrás. Então, é necessário todo esse conhecimento, autoconhecimento, esse tratamento conservador para regularizar a inflamação. Muitas vezes essa melhora é o suficiente para depois você pensar, puxa vida, será que a cirurgia é mesmo o que eu quero? Então, converse com um médico especialista em lipedema para entender todos esses fatores que envolvem uma decisão cirúrgica. Porque se você, para bom martelo, todo parafuso é prego. Se você vai ter uma solução só para o problema, você vai tentar encaixar essa solução para todo o paciente, mesmo se for boa ou se não for boa. É necessário entender o contexto geral do paciente. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas e até o próximo.